Por falar em Santos, o menino da Vila, este sim, legítimo menino da Vila, retornou, hein? Gabigol está de volta e o Everton Ramos traz todos os detalhes da apresentação de Gabriel Barbosa, que inicia sua terceira passagem pelo Peixe. Fala PDV, meus amigos, boa noite pra vocês e pro ouvinte ligado com a gente aqui nos Donos da Bola. Pois é, um dia bastante especial pra torcedor santista que viu a Vila Belmiro movimentada, não como em um jogo, e como estará, por exemplo, no próximo sábado, na estreia do Peixe no Campeonato Paulista, mas bastante movimentada pelo menos pelos amigos da imprensa, também por sócios que puderam acompanhar, inclusive abrirá a apresentação oficial de Gabigol, Gabriel Barbosa, que volta a vestir a camisa do Santos pela terceira vez. Ele até brincou no início da apresentação falando que essa ele nunca tirou do corpo. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, abre a apresentação dando a ele a camisa 9, que vai ser dada então pelo Gabigol e que ele vai vestir durante essa temporada 26. E ele lembra, inclusive, que trouxe o Neymar no ano passado ao Santos com um objetivo claro, não só de ajudar o clube, mas para o atleta também voltar a servir a camisa da seleção brasileira. O Gabigol, segundo o presidente, não é uma ideia muito diferente, voltar a entrar no radar da seleção brasileira. Gabriel Barbosa, quando ele pega o microfone, ele já fala que o presidente foi um pouco otimista demais, que o nível dele, por enquanto, não é de seleção, mas claro que isso é um desejo para o futuro. Ele ainda cita outros pontos favoráveis para esse retorno à Baixada Santista, que disse nunca ter saído da cabeça dele, que ele sabia que em algum momento na carreira ele voltaria a vestir a camisa do Santos. Não, eu acho que em algum momento isso iria acontecer, sempre teve na minha cabeça voltar para o Santos, voltar para casa. Como eu falei, fui criado aqui dentro, então desde meus 8 anos eu jogo no Santos e tudo começou, eu acho que em casa, né? A Rafaela começou a falar para mim voltar para Santos, os meus pais também, e aí sempre tive uma vontade de voltar. Isso iria acontecer em algum momento, não esperava que seria assim. E também com o presidente Marcelo, que me conhece desde pequenininho, as coisas começaram a acontecer. E quando chegou até mim, eu não tive dúvida que era o momento certo e a hora certa de voltar para casa. E até por isso, um pouco depois, eu questionei ele, amigos, sobre a relação com o Neymar. Porque ele cita os presidentes, tanto de Santos quanto de Cruzeiro, fala inclusive que recebeu ligações após a negociação estar concluída, do Pedrinho, o presidente do Cruzeiro, e também do Leonardo Jardim, com quem ele trabalhou, o último treinador da Raposa, parabenizando e desejando, claro, todo o sucesso nesse empréstimo ao Santos na temporada 2026. Um nome que ele não cita em um primeiro momento é o de Neymar, e por que não perguntar sobre isso? A irmã do Neymar, ela que inclusive durante a coletiva, no meio da coletiva, chegou ao Salão de Mármore, onde aconteceu essa apresentação oficial. Geralmente as apresentações a gente tem acompanhado nos últimos anos, ou na sala de imprensa da Vila Belmiro, ou no CT Rei Pelé. O caso do Neymar no ano passado e do Gabigol neste ano, diferenciados, foi no Salão de Mármore, até por uma maior quantidade de pessoas que pudessem acompanhar essa apresentação oficial. Ela chega no meio dessa apresentação, então, a namorada do Gabriel, irmã do Neymar, e a gente perguntou pra ele, né, além desses fatores todos que ele citou, ele até brinca, volta a citar alguns deles, se ele teria tido algum contato com o Neymar durante essa negociação de empréstimo que durou algumas semanas. O presidente, né? Antes mesmo do jogo contra o Cruzeiro, a gente conversou por telefone. Citar uma pessoa assim é muito difícil, mas tenho que agradecer muito ao Pedrinho, né, por ter entendido esse momento meu, estar perto da família, estar em casa. E sobre o Neymar a gente foi conversando durante as negociações, bastante com o pai dele também. Então, quando as coisas deram certo, a gente ficou muito feliz. A gente ainda não se encontrou, mas espero encontrá-lo logo para a gente poder ajudar o Santos. Gabriel, que não prometeu títulos, mas prometeu que o Santos deve brigar aí
estar na ponta e levar a sério todos os campeonatos que vai disputar em 2026, Paulistão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, todos com início já neste primeiro semestre, já nos primeiros 3 meses do ano, inclusive, né? O campeonato que começa mais tardiamente aí para o Santos deve ser a Copa do Brasil, onde o Peixe entra já numa fase avançada com outros integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele inclusive também foi questionado sobre a forma de jogar, isso porque o Santos de Vojvoda tem lidado com uma pressão alta no campo do adversário, sempre tentando retomar a bola no campo do adversário, então ele foi questionado sobre essa forma de jogar e se adaptar ao esquema tático de Juan Pablo Vojvoda, que para ele não é um problema. Foi pouco tempo de treino, mas creio eu que é um estilo que cabe mais a mim, a pressão mais curta, uma pressão mais no campo do adversário. E é o DNA do Santos, né? Ter a bola, atacar com bastante jogadores, fazer gols, correr riscos. Então, creio eu que eu estou no lugar certo, na hora certa para poder ajudar o Santos. É isso, disse estar 100%, não é um atleta com histórico de lesões, então disse estar pronto para jogar, participou dos treinos já desde sábado, quando ele oficialmente foi ali anunciado, vestiu a camisa do Santos, assinou esse contrato de empréstimo que vai durar até o dia 31 de dezembro de 2026. Então, agora é aguardar os próximos passos, né? O Santos, inclusive, já informou como deve ser a programação da equipe titular, porque agora há essa expectativa, se Gabigol será ou não titular já na estreia contra o Novo Horizontino no próximo sábado. A equipe treina nesta terça-feira no período da manhã e à tarde. Na quarta-feira também trabalho em 2 períodos, na quinta-feira um trabalho apenas pela manhã e na sexta-feira, na quinta-feira apenas um trabalho no período da tarde e na sexta-feira aí também mais atividades em 2 períodos antes da estreia no duelo contra o Novo Horizontino, sábado 4 da tarde na Vila Belmiro. Vai ser um campeonato atrás do outro, a competição já começando agora em cima e ele diz que está pronto para jogar, que vai depender do técnico Juan Pablo Vojvoda. Agora também foi questionado, para encerrar, tem um momento que repercutiu bastante, sobre esse retorno ao Santos ser um passo atrás em relação aos anos em que esteve no Flamengo, a estrutura de Flamengo e Cruzeiro, que brigaram por títulos na última temporada. E ele respondeu de uma forma que fez muita gente rir e aplaudir também no Salão de Mar. Se o passo atrás for voltar para o maior time da Terra... Não tem passo para trás melhor do que esse. Tá aí então a fala engraçada de Gabigol, que estava todo sorridente, com os pés no chão e respondendo as perguntas ali da imprensa, numa boa. Foi questionado inclusive sobre a forma de comemorar, se ele iria comemorar contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, como ele comemorava contra o Santos, e que levava isso sem problema, também em relação à torcida. Então Gabigol agora, de fato, oficialmente apresentado e seguindo os trabalhos com o Santos, que acontecem, como a temporada, essa pré-temporada, ela vai ser muito repentina, são 7 dias antes da estreia no Campeonato Paulista, tudo sendo feito de forma ali escalonada e ao mesmo tempo, dando tanto os testes físicos quanto os treinos no gramado, o trabalho. Inclusive, um dos chefes do departamento médico do Santos, o Rodrigo Zogaíbe, comentou a respeito de como deve ser essa dinâmica, esse início de pré-temporada um pouco diferente no trabalho santista. Esse ano realmente vai ser um ano bem diferente esse início da temporada, né? As avaliações vão ser feitas de forma diferente do que a gente está habituado a fazer. Normalmente a gente reserva o primeiro, segundo, ou primeiro, segundo e terceiro dia e faz todas as avaliações. Mas como tem 8 dias para o primeiro jogo, né? A comissão técnica, a gente se reuniu e eles acharam melhor começar de forma diferente, já iniciando o treinamento e fazer as avaliações diluídas nesses 8 dias. Né? Então a gente vai ter avaliações dos 8 dias, são 7 dias que tem alguns períodos de avaliação, alguns grupos de atletas que vão treinar um pouco menos alguns dias para fazer avaliação. E assim por diante, vai ter um rodiziamento disso, né? Mas vão ser feitos todos os exames que a gente faz periodicamente, todo ano, os atletas que já estavam aqui, os novos atletas, tanto exames de patologia, de análise clínica, de sangue,
exames cardiológicos, ergospirometria, ecocardiograma e as avaliações físicas, né? Na fisioterapia, na fisiologia, as avaliações médicas, as avaliações nutricionais. Então tem uma bateria de exames de todos os atletas vão ser submetidos como todos os anos. É isso, Neymar segue sendo aguardado no CT Rei Pelé para assinar a renovação de contrato, que também deve ir até o final do ano, e para iniciar com o departamento médico do Santos esse trabalho de recuperação. Ele que realizou uma artroscopia no fim do ano passado por causa daquele problema no joelho esquerdo. Além disso, o Santos também segue no mercado com negociações nesse momento paradas, tá? Ainda tenta a contratação do volante, o Pipi Loyola, do Independiente, o chileno. O Santos, que está interessado nele antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, chega ao pedido da equipe argentina de cerca de 6 milhões de euros, pouco mais de 30 milhões de reais, então tá perto de levar essa. Além disso, há o interesse no Claudinho, que está atualmente no Al Sadd dos Emirados Árabes. Seria por um contrato de empréstimo, mas uma negociação também está emperrada, assim como uma que avançou, parou e segue pelo menos paralisada em um primeiro momento, que é a com o atacante Rony, do Atlético Mineiro. O Santos também demonstrou esse interesse no mercado nas últimas semanas, mas até o momento não conseguiu concluir essa negociação. Peixe que segue trabalhando e que só não deve voltar ao mercado para reforçar a zaga, deve seguir com os zagueiros contratados na última janela de meio de ano na temporada passada. Além disso, e já para encerrar, PDV, a gente teve um caso que também está repercutindo bastante na categoria de base do Santos. A gente, inclusive, na semana passada discutindo bastante essas movimentações que estão surgindo nas categorias de base, e aí a informação que chega é que uma das jovens promessas do Santos está perto de se transferir para outro clube. O termo certo não seria se transferir, até por causa da idade, né? O Cauã Basile, de 13 anos, ele rompeu o contrato com a NR Sports, que cuidava ali da gestão do atleta, a empresa que pertence ao pai de Neymar, e ele passou a ter a carreira gerida pelo grupo BMG. E a informação que se tem é que o Atlético Paranaense teria chegado a um acerto para contratar esse jovem de 13 anos de idade. Como se trata de alguém menor de 16, não há um contrato profissional, o Atlético Paranaense teria que pagar uma multa de 2 milhões de reais ao Santos, que tinha um acordo de licenciamento de imagem com o jovem desde julho do ano passado. O Cauã, que está na base santista desde 2022, então o Furacão perto de levar esse jovem menino, que já esteve recentemente, inclusive com o pai, visitando as instalações do Atlético Paranaense. Boa, Everton, tá aí. Apresentação do Gabigol hoje na Vila Belmiro.